Olá galera, essa aqui é uma mini palestra, né, vou dizer assim, né, de uma orientação vocacional que eu dei há 2 anos atrás. Espero que tenha alguma valia, né, para vocês indecisos, porque a vida é feita de escolhas, né? Eu costumo dizer que aquilo que você resolve fazer ou deixar de fazer hoje vai repercutir muito grandemente no seu futuro, tá? Então, necessária atenção, prudência para as suas decisões, né, dos dias de hoje, ainda mais para jovens, adolescentes que estão nessa fase de definição profissional, né? Então, a gente está aqui para aconselhá-los, né, da melhor forma possível. Ao tomar a decisão já se inicia o processo. As coisas se iniciam no instante que se decide fazer. Acompanhe esse ritmo. Bom, se definiu o que vai ser, definiu o que vai fazer, então começa um processo, né, de preparação para alcançar o objetivo previsto, né, o objetivo que você idealizou. É a pergunta que eu faço: você já tomou sua decisão? Não pode ficar procrastinando, senão o tempo passa. Quando você vê, já passou da idade de algumas coisas, mais falo de cursos, né? Eu conheço muitos jovens adolescentes que querem área militar, então atenção aos limites de idade, e é bom você tomar a sua decisão, né? Senta, conversa, né? Às vezes você tem alguém perto de você que é aquilo que você pretende ser, então busque orientação e conselhos dessa pessoa. Antes de falar para os filhos, eu queria falar com os pais. Qual o papel dos pais na decisão, né, do futuro dos filhos? Você vê nessa imagem aí que é um arco e uma flecha, né? Para a flecha ser lançada é preciso o arco execute seu papel, né, com perfeição. E eu costumo dizer que o arco são os pais e as flechas são os filhos. Então, pais, vocês têm grande responsabilidade no futuro dos seus filhos, né? Vocês são aqueles que vão lançar seus filhos para um destino, para um futuro, ok? Então, o conselho que eu dou: invista nos seus filhos. Nós, como pais, precisamos investir nos nossos filhos, né? Cursos, né? Aquilo que vai desenvolver o sonho, o projeto, né, que eles têm idealizado em suas mentes. É na educação dos filhos que se revelam as virtudes dos pais. É uma frase forte, necessário você pense bem nisso. Investir na educação dos filhos é o melhor patrimônio que se deixa como herança. Uma das coisas importantes para os pais, motivação. De repente seu filho chega e fala assim: pai, quero ser astronauta, né? Os seus olhos é algo mais motive, por mais que daqui a pouco ele vai chegar a uma idade mais madura, né, e vai ter uma verdadeira consciência do que é algo que é mais alcançável, né, mas não desestimule seus filhos, né? Nós não podemos desestimular os nossos filhos, temos que inserir motivação, porque se você quebrar já uma, nunca mais vai chegar para você e vai falar alguma coisa. Então, motive. Assim como os pais têm papel, né, os filhos têm também papel nesse trajeto. E qual é o papel dos filhos? Se dedicar, ter determinação e disciplina. Eu geralmente, quando faço matrícula de Larissa, alguma coisa, quando vou comprar material, costumo levá-la comigo, né? Para ela ver o valor que é pago, né? E para ela ver que alguém está investindo nela. Então os filhos, essa tríade tem que falar alto. Dedicação, determinação e disciplina. Então você que é jovem, adolescente, tem alguém pagando um preço por um sonho que está no seu coração. Tem gente que está sonhando junto com você e você deve desenvolver isso: dedicação, determinação e disciplina no seu dia a dia. Que é dedicação? A ação ou efeito de dedicar ou de se dedicar. Lá no final está a expressão de amor que demonstra excesso de afeição ou consideração. Então você ama seu pai, você tem consideração pelo preço que está sendo pago, né? Pelo seu pai. Eu vi um vídeo outro dia muito interessante
que levaram as crianças, pegaram os vídeos dos pais trabalhando e botaram na sala para as crianças verem. Porque às vezes as crianças só pedem, né? Não sabem de, papai está trabalhando, mamãe está trabalhando, mas não sabe como é que é o trabalho, né? E muitos daqueles, né, empregando grande força, né? E as crianças chorando ali. Então é necessário você ter afeição e consideração pelos que estão pagando um preço por você. Determinação é a qualidade de quem é firme nos seus propósitos, firmeza nos seus propósitos, esforços ou intenções, persistência, ausência de dúvida ou de hesitações, segurança e firmeza. Algo interessante aqui é a ausência de dúvida. Eu sei que vocês são jovens, adolescentes, né? Fica balançado, né, ver alguma situação, mas aquilo que eu falei, encoste com alguém que sabe, encoste com alguém que quando você começar um trajeto nesse processo, é necessário que você tenha ausência de dúvidas. A gente vê muitos jovens que pagam um preço, né, vestibular, pré-vestibular, fazem Enem, passam no vestibular e quando chegam na faculdade, não era isso que eu queria. Então, aí você já perdeu um tempo, né? Então, ausência de dúvida ou de hesitações. Você deve ter segurança e firmeza naquilo que você resolveu fazer. A sua realidade não pode determinar o seu futuro. A sua realidade não pode determinar o seu futuro. Depende se você fala assim, Eduardo, eu estudo numa escola pública, né, tem greve direto, às vezes não tem aula. Cara, hoje o YouTube é uma ferramenta muito grande. Tem aulas, né? Então, eu costumo dizer essa frase: quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Então, a sua realidade não pode determinar o seu futuro. O que você estuda, onde você estuda, né? O tipo de material que você tem. Depende se você não tem um computador, não tem um celular de última geração, mas tem acesso a uma lan house, né? Eu lembro que antigamente para eu estudar, a gente tinha aqui na biblioteca. Hoje em dia você vai no Google, você baixa livros, você baixa aulas. Então a sua realidade não pode determinar o seu futuro. A sua geografia não pode determinar o seu futuro. O lugar que você mora não pode determinar o seu futuro. Eu tenho um exemplo de um amigo meu, que ele estudava ouvindo os tiros. Muitas vezes tinha que se abaixar debaixo da mesa e lendo. Outros relatos eu vi um vídeo uma vez de um garoto que ele estudava com a luz do poste em cima do caderno, que a casa dele estava sem luz. Então a sua geografia não pode determinar o seu futuro. Vou repetir essa frase: quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Tá ok? Disciplina. Disciplina é essencial também no cotidiano, onde precisamos criar, pois é fundamental para que todos possam criar hábitos de acordo com as suas necessidades diárias e objetivos de vida. É a disciplina que vai fazer com que você se mantenha motivado para atingir seus objetivos, mesmo naqueles dias em que você não tem a menor vontade de realizar qualquer tipo de tarefa. Vou me prender nesse final, tá? Quando você adquire disciplina, vai ter dia, você acha que todo dia que você está afim de estudar, vai estar afim de estudar? Não. Tem dia que você vai estar cansado, vai estar meio desanimado, mas quando você adquire uma disciplina, você vai empreender esforços para suprir aquela situação que você está. E pela disciplina que você adquiriu, você vai fazer. De repente você não vai render do jeito que você renderia outros dias, mas você vai fazer aquilo que tem que ser feito naquele dia. Beleza? Então, quando você não tiver mesmo, tá, é a disciplina que vai ajudar você. E como começa dizendo lá, a disciplina é essencial também no cotidiano, onde precisamos criar, pois é fundamental para que todos possam criar hábitos. Então, você que está nessa jornada de estudo, primeiro você vai sair de um ponto zero, de um ponto inerte, e você vai começar a desenvolver. E daqui a pouco, quando virar um hábito, você vai embora. Beleza? O sucesso começa com um sonho, do sonho para a meta, da meta para a disciplina, da disciplina para a persistência e da persistência para a conquista. Note aqui que o último ponto aqui é a conquista, né? Primeiro você tem um sonho e quando você estipula um sonho, para você alcançar viver essa conquista, você vai ter que estipular uma meta. Né? E quando você estipula essa meta, para você alcançar a meta, você vai ter que ter uma disciplina. E quando você desenvolve a disciplina, você começa a adquirir persistência. E essa persistência vai fazer você chegar à conquista. Eu costumo dizer que ter sonho
é fácil, ter sonho todo mundo tem, né? Tem um caminho para chegar, todo mundo tem. Porém, o que acontece no meio do caminho vai respaldar se você vai viver ou não. Esse sonho vai chegar nesse caminho e nessa conquista. Ter sonho, ter um plano, ter um projeto não significa que você vai chegar nesse plano, nesse projeto. O que você desenvolve no caminho, os sentimentos e atitudes que você desenvolve no caminho vai fazer você alcançar ou não essa conquista. Disciplina é o que separa o sonho da realidade. Eu costumo dizer que a disciplina é o caminho. Você sonhou e tem a realidade. E nesse meio do caminho existe disciplina, existe persistência, existem as metas estabelecidas. A disciplina envolve desenvolver hábitos, horário de estudo, horário de descanso, horário de lazer. Horário de estudo, cara, 10 horas eu vou estudar da noite. Vai estudar 10 horas. Tudo que você faz cotidianamente, né? Daqui a pouco vai começar a virar um hábito. 8 horas da manhã, antes de todo mundo acordar, eu começo a estudar. 10 horas da manhã, quando o pessoal está dormindo, está mais silêncio, eu vou começar a estudar. E você faz hoje, faz amanhã, primeira semana, segunda semana, terceira semana, daqui a pouco, aquilo já está no seu dia a dia, já virou um hábito, o seu horário de estudo, já está programado, né? Seu psicológico já está preparado para aquilo ali. Mas quando você está começando a estudar para um projeto, é necessário que você tenha um horário de descanso, né? Não é a quantidade, mas sim a qualidade. De repente você vai estudar 4 horas sem qualidade, vai estudar 1 hora vai estudar 4 horas sem qualidade, né? Uma grande quantidade de horas, mas, né, sem qualidade no seu estudo. E você às vezes estuda menos tempo, menos quantidade de horas, mas com uma qualidade, né? Então você tem que descansar. É necessário. O descanso também faz parte da preparação. Mas tem que se atentar. Vai acordar 11 horas. Se tiver um dia cansado, vai, dorme até 11 horas. Depois se recompensa esse horário. O horário de lazer. O lazer é muito importante para que você venha oxigenar, né, seu cérebro. Quando eu comecei a estudar, eu aboli isso aí. Então você engorda, né? E quando você engorda, você fica mais cansado, fica com mais sono. Então comecei a desenvolver lazer. Comecei a praticar esporte. Isso me ajudou muito. A disciplina também envolve ordem e organização. Ordem, você poupa no tempo. Você perde menos tempo quando você tem ordem e organização. Em que eu tenho que ter ordem e organização? É bom você saber onde cada coisa está, né? Vou dar um exemplo aqui. Isso aqui é uma pasta de estudo digital, né? Eu sei onde está a matéria de português, sei onde está a matéria de geografia, história, os planejamentos, simulados. Vou estudar geografia hoje. Eu sei onde está. Isso economiza no meu tempo. Isso é a ordem. Isso é a organização. Isso aqui é uma organização digital. Tem a organização física. Onde está o caderno, o livro de matemática, livro de história. Eu sei onde cada coisa está no seu devido lugar. Isso é a ordem, a organização. Tudo na preparação te ajuda. Então, você acorda, tudo bagunçado, você não sabe onde colocou nada e você já perde tempo quanto a isso. Então, ordem e organização também faz parte da disciplina, da preparação. Planejamento dos estudos. Saber o que vai estudar durante o dia, final de semana, o que você vai estudar de manhã, de tarde, de noite. É necessário você ter um planejamento, como eu falei lá no início. Para você chegar na conquista, você tem que ter um plano. Você tem que ter uma meta. E para você ter essa meta, você vai desenvolver atitudes, você vai desenvolver planejamento, você vai desenvolver coisas para que você venha alcançar esse objetivo. Vou dar um exemplo aqui no meu plano, né? Isso aí foi aperfeiçoado ao decorrer dos anos, né? Não comecei assim, tem outros planos elaborados, mas daqui a pouco tu vai começando, né, pegar o rumo certo. Então você vê aí, de segunda a domingo, o que eu faço diariamente? Como eu falei, todo dia eu estudo. Então eu estipulei isso aí. É o meu plano, é a minha meta. De repente é seu plano, sua meta, isso aqui é só para nortear você, né? De repente você vai se adequar à sua realidade. A minha é essa, mas é necessário você ter uma ordem, uma organização. É necessário que você tenha um plano no qual você vai se basear para seguir, para você alcançar os seus resultados. Beleza? Então você vai, legal essa ideia, vou tentar. Aí, não deu, não casou. E você começa